Marido abandonou a esposa com uma casa caindo aos pedaços. Você não serve nem para limpar o chão que eu piso. Anos depois, ele voltou rastejando ao ver o que ela construiu. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O som do portão batendo ecoou como um trovão na tarde quente de maio. Mariana ficou paralisada no quintal, a vassoura ainda nas mãos, enquanto o marido, Carlos, jogava uma mochila surrada aos seus pés. É isso. Acabou. Você não serve nem para limpar o chão que eu piso. Ele cuspiu as palavras, o rosto vermelho de desprezo. Atrás dele, uma mulher de salto alto e perfume caro esperava no carro, o motor ligado. Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os olhos ardiam e o peito parecia esmagado por um peso invisível. Essa casa caindo aos pedaços é tua. Se vira, ele disse, virando as costas. O carro acelerou, levantando poeira, e em segundos ela estava sozinha. A casa era um esqueleto de tábuas tortas, telhado furado e paredes mofadas. O único som era o vento assobiando pelas frestas. Mariana caiu de joelhos, as mãos agarrando a terra seca. Tudo que tinham construído em 10 anos de casamento, ou pelo menos o que ela achava que tinham, desmoronara em minutos. Carlos levara o carro, o dinheiro da poupança e até o cachorro. Sobraram ela, a casa e um silêncio que gritava mais alto que qualquer insulto. Mas então, algo estalou dentro dela. Entre as lágrimas, uma faísca de raiva acendeu. Não sirvo para limpar o chão que ele pisa? Murmurou, os dentes cerrados. Levantou-se, limpou o rosto com as costas da mão e olhou para a casa. Era uma ruína, sim, mas era dela. E aquilo mudaria tudo. Mariana pegou a vassoura e, com um grito preso na garganta, começou a varrer. Não era só a poeira que ela queria tirar dali. Era a humilhação, o abandono, o vazio. Cada movimento era um desafio ao que Carlos jogara na cara dela. Naquela noite, deitada num colchão velho que fedia a mofo, ela fez um juramento ao teto rachado. Eu vou transformar esse lugar, e quando ele voltar, vai engolir cada palavra. Não sabia como, nem por onde começar, mas a decisão estava tomada. O chão que ele desprezara seria o primeiro passo de uma vida que ela nunca imaginou. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando Mariana ouviu batidas na porta. Era Dona Rosa, a vizinha de cabelos grisalhos e olhos gentis, segurando uma cesta de pães. Vi o carro ontem. Ele te deixou, né? Perguntou sem rodeios. Mariana assentiu, o nó na garganta voltando. Então vem cá, menina. Ninguém supera um tombo sozinha, disse a velha, entrando sem pedir licença. Enquanto o cheiro de café fresco enchia a cozinha improvisada, Dona Rosa falou de um jeito simples. Essa casa tá um lixo, mas tem jeito. E você também. Mariana segurou a xícara quente, sentindo o calor nas mãos frias. Olhou pela janela quebrada e viu o quintal tomado por mato. Era um caos, mas pela primeira vez em anos, sentiu que podia fazer algo por si mesma. Por onde eu começo? Perguntou quase para si mesma. Dona Rosa sorriu. Pelo que tá na tua frente, o resto vem com o tempo. Naquela tarde, Mariana pegou um martelo enferrujado que achou no quintal e começou a arrancar as tábuas podres da parede. Cada pedaço que caía era como tirar um peso do peito. Ela não sabia consertar uma casa, mas sabia que não ia ficar parada. O som dos pregos caindo no chão virou um ritmo, uma promessa. Carlos podia ter ido embora, mas deixara para trás algo que ele nunca esperaria. Uma mulher que estava só começando a lutar. O sol queimava o topo da cabeça de Mariana enquanto ela arrancava mais uma tábua podre da parede. O martelo escorregava nas mãos suadas e os braços doíam como se tivessem sido esmagados por um trator. Era o terceiro dia desde que Carlos a abandonara e a casa parecia zombar dela com cada rangido e buraco. Mas parar não era uma opção. Ela jogou a tábua no monte de entulho e respirou fundo, o ar quente enchendo os pulmões. Se ele acha que eu vou desistir, tá muito enganado, murmurou, limpando o suor da testa. Dona Rosa apareceu novamente, dessa vez com um balde d'água e um pano pendurado no ombro. Você tá louca, menina? Vai desmaiar nesse calor, ralhou, entregando o balde. Mariana deu um gole longo, a água gelada descendo como um alívio. Não tenho escolha, Dona Rosa.
Se eu não mexer nisso, quem vai? Respondeu, os olhos fixos no buraco que deixara na parede. A vizinha balançou a cabeça, mas havia um brilho de orgulho nos olhos dela. Então, pelo menos me deixa ajudar. Não sou de ferro, mas ainda sei limpar um canto. As duas passaram a tarde juntas. Dona Rosa varria o chão enquanto Mariana tentava consertar uma janela que mal ficava no lugar. O vidro estava rachado, mas ela improvisou com um pedaço de madeira e pregos tortos. Não ficou bonito, mas parou de balançar com o vento. Tá vendo, já é um começo, disse Dona Rosa apontando para o trabalho. Mariana assentiu, mas por dentro ainda sentia o peso da dúvida. Uma janela consertada não mudava o fato de que a casa parecia um casebre condenado. Naquela noite, exausta, Mariana sentou no quintal com uma caneca de café que Dona Rosa insistira em deixar. O céu estava claro, cheio de estrelas, e o silêncio era quebrado só pelo canto dos grilos. Ela olhou para a casa, o telhado torto, as paredes tortuosas, e pela primeira vez pensou no que poderia ser, não no que era. E se eu pintasse? E se eu arrumasse o telhado? Perguntou a si mesma. A ideia parecia absurda. Não tinha dinheiro, nem ferramentas decentes, mas a semente estava plantada. No dia seguinte, um barulho de motor a tirou do sono. Era seu Zé, o dono da vendinha da esquina, descendo de uma caminhonete caindo aos pedaços. Dona Rosa me contou o que aconteceu. Trouxe umas coisas que estavam sobrando lá na loja, disse ele, descarregando 2 latas de tinta meio usadas e um rolo manchado. Mariana ficou sem palavras, o peito apertado de gratidão. Não precisa me agradecer. Só não deixe esse lugar virar pó, completou ele com um sorriso torto antes de ir embora. Com as latas na mão, Mariana sentiu um calor que não vinha do sol. Era a primeira vez que alguém, além de Dona Rosa, parecia acreditar que ela podia fazer algo. Ela abriu uma das latas. Tinta branca, um pouco grossa, mas ainda boa. Pegou o rolo e começou a pintar a parede da frente, a que ficava de cara para a rua. O branco cobria o mofo e as rachaduras, e aos poucos o casebre começou a parecer menos um lixo. Passantes paravam para olhar, alguns cochichando, outros acenando, mas nem tudo era apoio. No fim da tarde, enquanto limpava o rolo, Mariana ouviu risadas. Era Jairo, o primo de Carlos, encostado numa bicicleta velha. Tá achando que uma mão de tinta vai fazer milagre? Isso aí desaba antes do inverno, zombou ele, o tom carregado de veneno. Mariana segurou o rolo com mais força, o sangue subindo à cabeça. Pode rir, mas essa casa vai ficar de pé, nem que eu morra tentando. Retrucou encarando-o até ele desviar o olhar e pedalar embora. A provocação ficou na cabeça dela enquanto terminava o dia. Deitada no colchão com o cheiro de tinta ainda nas mãos, Mariana percebeu que a batalha não era só contra a casa. Era contra todos que achavam que ela não valia nada. Carlos, Jairo, até ela mesma em alguns momentos. Eles vão ver, sussurrou no escuro. A tinta era só o começo. Ela precisava de mais ajuda, mais recursos, mais força. E ia atrás disso, custe o que custasse. O céu escureceu de repente na manhã seguinte, as nuvens pesadas engolindo o sol, como se quisessem apagar os planos de Mariana. Ela estava no quintal, martelando uma tábua nova na cerca, quando as primeiras gotas caíram. Droga! Murmurou, correndo para dentro com o martelo na mão. Não deu tempo. A chuva desabou com força, um barulho ensurdecedor contra o telhado furado. Em minutos a sala virou um caos. Água escorria pelas paredes, pingava no chão. Formava poças que engoliam os poucos móveis que restavam. Mariana correu para pegar baldes, panelas, qualquer coisa que segurasse a enxurrada. Não, não, não! Gritava, colocando um balde sob uma goteira enquanto outra se abria a poucos metros. O colchão encharcou, o chão virou lama e o cheiro de mofo tomou conta. Ela caiu sentada, as mãos no rosto, a água gelada encharcando as roupas. Era só o que faltava, sussurrou a voz tremendo. Todo o esforço dos últimos dias parecia escorrer junto com a chuva. Dona Rosa bateu à porta pouco depois, o guarda-chuva pingando. Meu Deus, menina, isso tá um dilúvio aqui dentro, exclamou, entrando sem hesitar. Mariana levantou o olhar, os olhos vermelhos. Eu achei que podia dar um jeito, mas olha isso. Tá tudo perdido,
disse, apontando o desastre. Dona Rosa bufou, colocando as mãos na cintura. Perdido coisa nenhuma. Casa molhada não é casa acabada. Levanta daí, vamos dar um jeito. As duas passaram horas tentando salvar o que dava. Dona Rosa trouxe panos velhos para secar o chão, enquanto Mariana subiu numa cadeira bamba para tampar os buracos do telhado com sacos plásticos que achou no quintal. Não era uma solução, mas parou o pior da água. Isso aqui é só um tapa-buraco. Você precisa de telhas novas, disse Dona Rosa, ofegante. Mariana assentiu, mas por dentro pensava: com que dinheiro? Quando a chuva finalmente parou, o sol voltou como se nada tivesse acontecido. Mariana saiu para o quintal, o chão encharcado afundando sob os pés. A cerca que ela consertava desmoronara e a tinta branca na parede da frente escorrera em riscos feios. Era um soco no estômago. Eu não tenho como pagar um telhado, admitiu para Dona Rosa a voz baixa. A vizinha ficou quieta por um instante e depois falou: então arruma um jeito de ganhar dinheiro. Essa casa não vai se levantar sozinha. A ideia ficou martelando na cabeça de Mariana enquanto limpava a bagunça. Ganhar dinheiro. Como? Não tinha emprego, nem experiência, além de cuidar da casa que Carlos nunca valorizou. Mas então, olhando o quintal enlameado, viu algo. O mato alto. As ervas que cresciam selvagens entre o entulho. Ervas, murmurou. Lembrou-se de como a mãe fazia chás e vendia na feira quando ela era criança. Será que ainda dá para fazer isso? No dia seguinte, Mariana acordou cedo e foi atrás das ervas. Arrancou boldo, hortelã, erva cidreira, tudo que reconheceu entre o matagal. Lavou as folhas numa bacia, amarrou em maços com barbante velho e caminhou até a praça da cidade. O coração batia forte quando montou uma banquinha improvisada com uma tábua e 2 caixotes. Chá fresco, R$ 2 o maço, gritou a voz hesitante. As pessoas passavam, algumas curiosas, outras indiferentes. Até que uma senhora parou. Boldo, faz tempo que não vejo por aqui, disse pegando um maço e entregando as moedas. Aquele foi o primeiro dinheiro que Mariana ganhou sozinha em anos. No fim do dia, tinha R$ 18 no bolso. Pouco, mas o suficiente para acender uma chama. Voltou para casa exausta, mas com um sorriso tímido. Se eu vender mais, posso comprar telhas, pensou, contando as moedas na mesa. O telhado ainda pingava, a cerca estava no chão, mas pela primeira vez ela sentiu que o controle estava nas suas mãos. Carlos podia ter levado tudo, mas não levara a vontade dela de lutar. O sol mal tinha subido no horizonte quando Mariana já estava na praça, arrumando os maços de ervas sobre a tábua improvisada. O ar fresco carregava o cheiro de hortelã e erva cidreira, e ela sentia um frio na barriga misturado com algo novo. Esperança. Era o segundo dia vendendo, e as R$ 18 do dia anterior ainda tilintavam no bolso como um troféu. Se eu vender mais hoje, já dá para comprar uma telha, calculou, ajustando os caixotes que balançavam no chão irregular. A praça começou a encher. Um homem de boné comprou 2 maços de boldo, dizendo que a esposa adorava chá para o estômago. Uma moça de bicicleta pegou hortelã, elogiando o cheiro. Aos poucos as moedas foram se acumulando. R$ 2 aqui, 5 ali. Mariana anotava tudo num papel amassado, os números dançando na cabeça. R$ 30, contou no fim da manhã, o coração acelerado. Não era muito, mas era mais do que ontem. Ela sorriu sozinha, guardando o dinheiro no bolso da calça. Na volta para casa, parou na loja de materiais de construção do seu Zé. O cheiro de cimento e madeira encheu o nariz, enquanto ela apontava para uma telha simples na prateleira. — Quanto é essa? Perguntou a voz firme, apesar do nervosismo. R$ 15 cada, respondeu ele, coçando a barba. Mariana hesitou, mas puxou as moedas do bolso. Levo 2, então. Seu Zé arqueou a sobrancelha. Vai consertar aquele telhado sozinha? Vou tentar, disse ela, pegando as telhas com cuidado. Ele riu baixo. Você tem coragem, isso eu te dou. Carregar as telhas até em casa foi um sofrimento. O peso machucava os ombros e o calor fazia o suor escorrer nos olhos. Quando chegou, largou tudo no quintal e caiu sentada, ofegante.
Dona Rosa apareceu na cerca, o olhar curioso. Telhas? Onde arrumou dinheiro para isso? Vendendo ervas na praça, respondeu Mariana, orgulhosa. A vizinha assentiu, impressionada. Então bora subir isso aí. Não adianta comprar se ficar no chão. Subir no telhado foi um pesadelo. Mariana escorregou na escada improvisada de tábuas, quase caiu, e o vento parecia querer arrancá-la dali. Dona Rosa gritava instruções de baixo. Cuidado, menina, prega direito. Com o martelo tremendo nas mãos, Mariana conseguiu fixar a primeira telha no lugar do maior buraco. Não era perfeito. A telha ficou meio torta. Mas quando desceu, olhou para cima e viu que o telhado parecia menos derrotado. Uma de cada vez, sussurrou para si mesma. Naquela noite, choveu de novo. Mariana ficou acordada, ouvindo o barulho da água bater no telhado. O balde na sala pegou algumas gotas, mas bem menos que antes. As duas telhas fizeram diferença. Ela fechou os olhos, o cansaço misturado com uma sensação que não sentia há anos. Orgulho. Não era só o telhado. Era ela, provando que podia ir além do que Carlos ou qualquer um achava. No dia seguinte, voltou à praça com mais ervas. Dessa vez, uma mulher chamada Lúcia, dona de um mercadinho, parou na banquinha. Você que colhe isso tudo? Perguntou, examinando um maço de erva cidreira. Mariana assentiu. Lá de casa. O quintal tá cheio. Lúcia sorriu. Se você me trouxer uns maços toda semana, eu vendo no mercado. Pago R$ 5 cada. Mariana piscou, surpresa. Sério? Sério. Mas tem que ser fresco, hein? Disse Lúcia, já pegando 3 maços. A proposta mudou tudo. R$ 15 a mais no bolso naquele dia e a promessa de um dinheiro fixo. Caminhando para casa, Mariana fez as contas. Com o mercadinho e a praça, podia juntar o suficiente para mais telhas, talvez até consertar a parede. O peso do abandono ainda estava lá, mas agora ela tinha algo para segurar. Um plano, uma chance. Deitada no colchão, com o som da chuva mais fraco do lado de fora, ela pensou em Carlos pela primeira vez sem raiva. Você me largou, mas eu tô me encontrando, murmurou antes de dormir. O dia começou com um céu limpo e uma brisa que fazia as folhas das ervas dançarem no quintal. Mariana cortava hortelã com uma faca cega, os maços já prontos para Lúcia e a praça. O ritmo das vendas a deixava animada. Em uma semana, juntara R$ 80, o suficiente para mais 4 telhas e um saco de cimento que seu Zé vendera fiado. A casa ainda era um esqueleto, mas começava a parecer viva. Ela cantarolava baixo, algo que não fazia desde os tempos em que Carlos não era só um peso na memória. Mas a paz durou pouco. Um ronco familiar cortou o ar. O som do motor da caminhonete que Carlos levara embora. Mariana congelou, a faca ainda na mão enquanto o veículo parava na frente da casa. O coração disparou. Era ele. Carlos desceu, o cabelo mais grisalho, a camisa amassada, mas o mesmo olhar arrogante. Atrás dele, Jairo, o primo, com um sorrisinho de quem esperava confusão. — Que isso, Mariana? Tá brincando de pedreiro agora? Disse Carlos, apontando para as telhas novas e a parede meio pintada. Ela respirou fundo, o sangue subindo a cabeça. — O que você quer aqui? Perguntou a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Carlos deu um passo à frente, o cheiro de cigarro e suor chegando antes dele. — Vim pegar umas coisas que esqueci e ver como você tá se virando com esse lixo que deixei para trás. Jairo riu, mas Mariana não desviou o olhar. — Não tem nada teu aqui e esse lixo tá virando meu, retrucou, apontando a faca para o chão sem nem perceber. Carlos estreitou os olhos como se avaliasse se ela era a mesma mulher que ele abandonara. — Tá se achando, né? Uma mão de tinta e umas telhas tortas não mudam o fato de que você não é nada sem mim. As palavras cortaram como faca, mas Mariana não recuou. — Eu não era nada contigo. Agora sai daqui antes que eu chame alguém, disse o tom subindo. Jairo murmurou algo ao primo, e os dois voltaram para a caminhonete, rindo alto, enquanto iam embora. O barulho do motor sumiu, mas o eco das palavras ficou. Mariana largou a faca e caiu sentada no degrau da porta, as pernas moles. Dona Rosa, que assistira tudo da cerca, correu até ela. —
Você mandou bem, menina. Ele queria te derrubar de novo, mas viu que não consegue mais, disse apertando o ombro dela. Mariana assentiu, mas por dentro o peito apertava. Não era medo, era raiva misturada com uma pontada de dúvida. E se ele tivesse razão? E se tudo aquilo fosse só uma ilusão? Ela levantou decidida a não deixar Carlos vencer dessa vez. Pegou os maços de ervas e foi para a praça, o passo mais rápido que o normal. Lá, vendeu tudo em poucas horas, o peso das moedas no bolso, afastando os fantasmas da visita. Na volta, passou no mercadinho de Lúcia e entregou os maços combinados. Tá ficando famosa, hein? O pessoal tá pedindo mais, brincou Lúcia, contando os R$ 25. Mariana sorriu, mas a cabeça ainda estava na porta de casa, na voz de Carlos. Naquela tarde, ela usou o dinheiro para comprar mais telhas e um rolo de lona que seu Zé sugeriu para cobrir os buracos maiores. Subiu no telhado sozinha, o martelo batendo com força, como se cada prego fosse uma resposta ao que o ex-marido jogara na cara dela. Dona Rosa apareceu no fim do dia, trazendo um prato de bolo. Você tá mais forte do que pensa, Mariana. Ele voltou para te testar, mas só provou que perdeu, disse, sentando no quintal. Enquanto comiam, Mariana olhou para a casa. O telhado ainda era um remendo, mas aguentava a chuva. A parede branca tinha riscos, mas estava de pé. Eu não vou parar, falou, mais para si mesma que para Dona Rosa. A visita de Carlos fora um golpe, mas também um lembrete. Ela não precisava provar nada a ele, só a si mesma. E isso ela estava fazendo. Um prego, uma telha, um maço de ervas de cada vez. O calor da manhã parecia derreter o asfalto, enquanto Mariana arrumava os maços de ervas na praça. O movimento estava bom. Em 2 horas, já vendera metade do que levara. As moedas tilintavam no bolso, e ela fazia contas mentais. Mais telhas, talvez uma porta nova. O confronto com Carlos ainda pesava, mas transformara a raiva em combustível. Ele não vai me ver cair, pensava, entregando um maço de boldo a uma cliente com um sorriso forçado. Lúcia apareceu na banquinha no fim da manhã, o rosto animado. Mariana, o pessoal tá adorando suas ervas no mercadinho. Que tal trazer mais? Tipo, uns 10 maços por semana? Perguntou, contando dinheiro na mão. Mariana arregalou os olhos. 10? Mas eu não sei se consigo colher tanto assim. Lúcia deu de ombros. Planta mais, ué. O quintal lá de casa não tá cheio de espaço? A ideia caiu como um raio. Plantar mais. Claro. Por que não pensara nisso antes? Na volta, Mariana foi direto para o quintal. O mato alto e a terra seca pareciam um desafio, mas também uma oportunidade. Pegou uma enxada velha que achara no canto da casa e começou a limpar um pedaço perto da cerca. O suor escorria, os braços doíam, mas a cada golpe ela imaginava linhas de ervas crescendo ali. Dona Rosa apareceu curiosa. O que tá fazendo, menina? Vou plantar mais ervas. Lúcia quer comprar 10 maços por semana, respondeu sem parar. A vizinha riu. Tá virando fazendeira agora? No dia seguinte, Mariana gastou parte do dinheiro das vendas em sementes e mudas, hortelã, erva cidreira, camomila. Seu Zé deu um desconto, jogando um pacotinho de adubo de brinde. Se cuidar direito, isso aí cresce rápido, disse ele piscando. Ela passou a tarde cavando, plantando, regando com água de um balde furado. Não sabia muito sobre jardinagem, mas lembrava dos truques da mãe. Sol, água, paciência. Se der certo, eu dobro o dinheiro, murmurou, limpando a terra das mãos. Os dias seguintes foram uma rotina exausta. De manhã vendia na praça e entregava para Lúcia. À tarde, cuidava das mudas e consertava a casa. Mais telhas no telhado, cimento nas rachaduras da parede. O quintal começava a mudar. Brotos verdes despontavam, tímidos, mas vivos. Mariana olhava para eles como se fossem filhos, cada um carregando um pedaço dos seus planos. Dona Rosa ajudava às vezes arrancando mato ou trazendo café. Você tá plantando mais que ervas, menina. Tá plantando futuro, disse ela uma tarde, o tom sério. Mas nem tudo era fácil. Uma noite, uma ventania arrancou a lona do telhado e quebrou algumas mudas. Mariana acordou com o barulho, correu para fora e viu o estrago sob a luz fraca da lua. Por que tudo tem que ser tão difícil? Gritou, chutando um balde vazio.
Sentou na terra molhada, o desânimo pesando. Foi quando Dona Rosa apareceu, lanterninha na mão. Levanta daí, tempestade passa, a planta cresce de novo, você já chegou até aqui. As palavras a puxaram do chão. No dia seguinte, Mariana replantou o que perdeu e reforçou a lona com pregos extras. O telhado aguentou a próxima chuva e as mudas sobreviventes começaram a se erguer. Uma semana depois, colheu os primeiros maços do cultivo novo, pequenos, mas cheirosos. Lúcia ficou impressionada. Tá vendo? Eu sabia que você dava conta, disse pagando os R$ 50 combinados. Mariana segurou as notas, o peito leve. Era mais que dinheiro. Era prova de que ela podia criar algo do nada. Sentada no quintal ao pôr do sol, ela olhou para os brotos e a casa. O telhado ainda tinha buracos, mas menos. A parede branca ganhava forma. E o quintal, antes um matagal, agora era um pedaço de vida. Eu tô conseguindo, sussurrou, um sorriso tímido nos lábios. Carlos podia rir, Jairo podia zombar. Mas ali na terra que ela virara semente, Mariana sentia que estava plantando mais que ervas. Estava plantando a mulher que sempre quis ser. O sol ardia no alto, enquanto Mariana carregava uma cesta cheia de maços de ervas para a praça. O peso fazia os ombros doerem, mas ela mal notava. O cheiro fresco de hortelã e camomila a mantinha focada. Era o dia mais movimentado da semana, e a banquinha improvisada já atraía olhares antes mesmo de ela terminar de montar. — Quanto é o boldo? Perguntou um homem de chapéu, já tirando o dinheiro do bolso. — R$ 2, respondeu Mariana, entregando o maço com um sorriso que escondia o cansaço. As vendas fluíam como nunca. Em poucas horas, a cesta esvaziou e o bolso encheu com R$ 60. Na volta, passou no mercadinho de Lúcia e entregou os 10 maços combinados, ganhando mais R$ 50. — Você tá ficando profissional nisso, hein? Brincou Lúcia, contando as notas. Mariana riu, um som leve que surpreendeu até ela mesma. — Tô tentando, disse, guardando o dinheiro. Pela primeira vez, sentiu que o esforço tinha um gosto doce, não só amargo. Com os R$ 110, ela foi direto à loja de seu Zé. — Quero uma porta, anunciou, apontando para uma de madeira simples na vitrine. — R$ 60. Tá levando agora? Perguntou ele, já puxando a peça. Mariana assentiu, o coração batendo forte. Carregar a porta até em casa foi um martírio. O peso arrastava no chão, e o calor fazia o suor pingar. Mas quando chegou, largou a madeira no quintal com um grito de vitória. — Finalmente! Exclamou, rindo sozinha. Dona Rosa apareceu na cerca, o olhar curioso. — Porta nova tá ficando chique, menina. — Não é chique ainda, mas já é minha, respondeu Mariana, pegando o martelo. Passou a tarde arrancando a velha porta podre e instalando a nova. Os pregos entravam tortos, a madeira rangia, mas no fim do dia a casa tinha uma entrada decente. Ela deu um passo atrás, admirando o trabalho. — Tá começando a parecer um lar, murmurou, o peito quente. Naquela noite, sentada no degrau da nova porta com uma caneca de chá de camomila, Mariana fez as contas. Sobraram R$ 50 depois da compra. Dá para mais telhas ou pintar o resto da parede, pensou. O dinheiro das ervas não era muito, mas crescia como as mudas no quintal, devagar, firme. Pela primeira vez em meses, ela dormiu sem o peso da dúvida, o som da chuva leve batendo no telhado como um acalanto. Mas o sossego durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto colhia ervas, ouviu vozes na rua. Era Jairo, o primo de Carlos, com 2 amigos, parados na frente da casa. — Olha só, a fazendeira tá se achando agora com essa portinha nova, zombou ele, alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Mariana apertou a enxada nas mãos, o sangue subindo. — Vai cuidar da tua vida, Jairo, retrucou o tom cortante. Ele riu, mas deu um passo atrás. — Calma aí, só vim dar uma olhada no teu império, disse antes de ir embora com os outros. A provocação ficou na cabeça dela o dia todo. Na praça, enquanto vendia, pensava no que Jairo disse. Império. Era só uma casa remendada e um quintal com ervas, mas para ela era tudo. Cada telha, cada maço, cada prego era uma conquista que Carlos nunca entenderia.
Ele pode rir, mas eu tô construindo algo, murmurou entregando um maço a uma cliente. O dinheiro no bolso era pequeno, mas o valor do que ela fazia crescia a cada dia. No fim da tarde, Dona Rosa apareceu com uma novidade. O pessoal da igreja está fazendo um mutirão para consertar casas. Falei de você, e eles querem ajudar com o telhado. Mariana piscou, surpresa. Sério, mas eu não tenho como pagar. Não precisa. É de graça, só para quem precisa, disse a vizinha sorrindo. Era mais uma porta se abrindo, e Mariana sentiu o chão firme sob os pés. O trabalho dela estava valendo, não só em dinheiro, mas em algo maior. O sábado amanheceu com um barulho diferente, vozes, risadas e o som de ferramentas tilintando. Mariana abriu a porta nova e deu de cara com um grupo de 10 pessoas no quintal, carregando telhas, martelos e escadas. Era o mutirão da igreja que Dona Rosa mencionara. Um homem de pele queimada de sol, o pastor João, se aproximou com um sorriso largo. Bom dia. A Rosa disse que você está dando um jeito nessa casa sozinha. Viemos ajudar com o telhado, falou apontando para o grupo já em ação. Mariana ficou sem palavras, o peito apertado de gratidão. Eu nem sei o que dizer. Obrigada, gaguejou, os olhos marejados. João deu um tapinha no ombro dela. Não precisa dizer nada. Só vem ajudar se quiser. Ela correu para pegar o martelo, ainda incrédula. O quintal virou um formigueiro. Homens subiam no telhado. Mulheres passavam telhas. E até as crianças carregavam pregos em latas velhas. O som dos martelos ecoava como uma música que Mariana nunca imaginara ouvir. Em poucas horas, o telhado mudou. As lonas remendadas sumiram, substituídas por telhas alinhadas que cobriam os buracos. Mariana subiu para ajudar, pregando ao lado de uma moça chamada Clara, que ria enquanto contava histórias da igreja. Você é forte, hein? Sozinha já fez metade disso, disse Clara apontando para a casa. Mariana sorriu tímida. Tô tentando, mas vocês estão salvando o resto. Ao meio-dia, o pastor chamou todos para um almoço simples, pão com mortadela e suco de laranja servido no quintal. Mariana sentou com eles, ouvindo as conversas animadas. Era a primeira vez em meses que não se sentia sozinha. Dona Rosa, que viera ajudar, sussurrou. Tá vendo? O que você começou tá chamando gente boa. Mariana assentiu, o coração leve. O telhado novo era mais que proteção contra a chuva. Era um sinal de que ela não precisava carregar tudo nos ombros. Mas a paz foi interrompida no fim da tarde. Enquanto o grupo guardava as ferramentas, a caminhonete de Carlos parou na rua. Ele desceu, o rosto vermelho, os olhos fixos no telhado novo. Que palhaçada é essa? Tá pedindo esmola agora? Gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. O pastor João se aproximou, calmo. Ninguém pediu nada. Só viemos ajudar. Carlos riu sarcástico. Ajudar ela? Essa aí não merece nem o chão que pisa. Mariana deu um passo à frente, o sangue fervendo. Sai daqui, Carlos. Essa casa é minha, e essas pessoas valem mais que você nunca vai valer. O grupo ficou em silêncio, mas o apoio deles era palpável. Carlos hesitou, olhou para os rostos firmes ao redor e voltou para a caminhonete, acelerando sem dizer mais nada. Clara quebrou o silêncio com uma risada. Esse aí não aguenta ver você subindo, né? O grupo riu junto, e Mariana sentiu o peso das palavras dele escorrer como água. Quando o mutirão acabou, o telhado estava pronto. Não havia mais goteiras, nem lonas tortas, só uma cobertura sólida que transformava a casa. O pastor João apertou a mão dela antes de ir. Se precisar de mais, é só chamar. Você está fazendo algo bonito aqui. Mariana agradeceu, a voz embargada. Sozinha no quintal, olhou para cima e deixou uma lágrima escapar, não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite ela dormiu ouvindo o silêncio. Pela primeira vez, a chuva não a acordou. O telhado segurava firme e o quintal de ervas crescia verdinho sob a janela. Carlos podia aparecer quantas vezes quisesse. Ela tinha mais que uma casa agora. Tinha gente, força, um começo. Deitada no colchão, sussurrou para o teto. Eu mereço isso. E vou fazer mais. O dia terminara com um presente que ela nunca esperara. Mãos que ajudaram a levantar,
Não só o telhado, mas ela mesma. A manhã chegou com um silêncio novo. Nenhum pinga-pinga, nenhum balde apanhando goteiras. Mariana abriu os olhos e olhou para o teto, agora firme com suas telhas alinhadas. Um sorriso escapou enquanto ela se levantava, o corpo ainda dolorido do dia anterior, mas o espírito leve. O mutirão deixara mais que um telhado novo, deixara uma certeza. Ela não estava mais sozinha na luta. Pegou a caneca de café e saiu para o quintal, onde o cheiro das ervas molhadas pela chuva da noite enchia o ar. Os brotos estavam maiores, as folhas verdinhas brilhando ao sol. Mariana se abaixou para colher, os dedos ágeis separando hortelã e camomila. A cesta encheu rápido. O cultivo começava a dar frutos de verdade. Se eu colher mais, Lúcia vai comprar, pensou, já imaginando os maços extras. Na praça, as vendas foram um sucesso. O pessoal comentava o cheiro fresco e um cliente até pediu um maço maior. No fim do dia, R$ 70 tilintaram no bolso, mais os 50 de Lúcia. R$ 120, contou, surpresa com o peso das notas. Com o dinheiro, ela voltou à loja de seu Zé. Quero pintar tudo agora, disse, apontando para 2 latas grandes de tinta branca. Vai ficar bonito isso aí, respondeu ele, ajudando a carregar as latas na caminhonete. Em casa, Mariana abriu uma delas e mergulhou o rolo. O branco cobriu as paredes tortas, apagando o mofo e as lembranças de abandono. Passou o dia inteiro pintando, o braço ardendo, mas o coração acelerado. Quando terminou, a casa parecia outra, simples, mas digna. Dona Rosa apareceu ao entardecer, os olhos arregalados. Meu Deus, menina, tá parecendo casa de gente agora. Mariana riu, limpando tinta das mãos. Ainda falta muito, mas já é um começo. A vizinha assentiu, orgulhosa. Você tá indo longe e olha só esse quintal, tá virando uma horta de verdade. As palavras ficaram na cabeça de Mariana enquanto regava as ervas. Uma horta. Talvez pudesse ser mais que isso. No dia seguinte, uma ideia surgiu. Enquanto vendia na praça, perguntou a uma cliente: Você compraria chás prontos, tipo em saquinhos? A mulher sorriu. Se for tão bom quanto essas ervas, sim. Mariana anotou mentalmente. Em casa, pesquisou com um celular velho que Dona Rosa emprestara. Saquinhos de chá, filtro, linha, ervas secas, murmurou, vendo vídeos simples na internet. Não tinha máquina, mas podia fazer à mão. Comprou filtros baratos com o dinheiro que sobrou e passou a noite testando, costurando saquinhos com linha e agulha. O primeiro lote ficou torto, mas o cheiro era perfeito. Levou 10 saquinhos para a praça no dia seguinte, cobrando R$ 5 cada. Vendeu tudo em 1 hora. Isso é novidade por aqui, faz mais, nos pediu um cliente animado. Lúcia também adorou a ideia. Se você me trouxer uns 20 por semana, eu vendo no mercadinho. R$ 10 cada. Ofereceu. Mariana fez as contas. R$ 200 só com os chás, mais as ervas frescas. Era dinheiro de verdade, o suficiente para consertar o chão ou até comprar uma janela nova. Sentada no quintal à noite, com o cheiro de tinta fresca e ervas no ar, ela olhou para a casa. A porta nova, o telhado firme e as paredes brancas. Tudo gritava progresso. Mas o verdadeiro salto estava nas mãos dela. Os saquinhos de chá eram o começo de algo maior. Eu posso crescer mais, sussurrou, os olhos brilhando. Carlos podia ter largado uma ruína, mas ela estava transformando aquilo em um futuro. O cheiro do progresso era mais forte que qualquer insulto dele. O dia começou com um frenesi. Mariana acordou antes do sol, a cozinha improvisada cheia de vapor, enquanto secava ervas no fogão velho. Os saquinhos de chá, agora mais bem costurados, empilhavam-se na mesa. 30 no total, 20 para Lúcia e 10 para a praça. O cheiro de camomila e hortelã tomava a casa, misturado com a tinta fresca das paredes. Ela sorriu, passando a mão nos saquinhos. Isso aqui é meu, murmurou, o orgulho aquecendo o peito como o café que borbulhava na chaleira. Na praça, os chás sumiram rápido. Você devia vender isso em loja grande, brincou um cliente pegando 2 saquinhos. Mariana riu, mas a ideia ficou rondando. No mercadinho, Lúcia pagou os R$ 200 combinados com um sorriso. O pessoal tá pedindo mais. Consegue fazer 30 na próxima? Perguntou. Mariana assentiu.
o coração disparado. Consigo sim. Caminhando para casa com R$ 250 no bolso, chás e ervas frescas, ela sentiu o peso de algo novo. Possibilidades. Com o dinheiro, comprou uma janela de vidro na loja de seu Zé. Tá virando outra casa, hein? Disse ele, ajudando a carregar. Instalá-la foi um desafio. Os dedos sangraram com os pregos e o vidro quase caiu. Mas no fim do dia, a luz entrava pela sala como nunca antes. Mariana ficou parada, olhando o sol refletir no chão consertado com cimento. Tá ficando lindo, sussurrou, os olhos marejados. Dona Rosa, que apareceu com bolo, concordou. Você tá fazendo milagre, menina. Mas o sucesso trouxe um teste. Na manhã seguinte, enquanto colhia ervas, Jairo parou na rua, a bicicleta rangendo. Tá se achando empresária agora, né, chá de saquinho? Que piada, zombou, o tom cortante. Mariana largou a enxada, o sangue subindo. Piada é você vir aqui me azucrinar em vez de cuidar da tua vida. Ele riu, mas pedalou embora rápido, como se sentisse o fogo nos olhos dela. A provocação doeu, mas também acendeu algo. Ela não ia deixar ninguém diminuir o que construíra. Naquela tarde, uma novidade chegou. Clara, do mutirão da igreja, apareceu na porta. O pastor João está organizando uma feira no fim do mês. Quer que você venda seus chás lá. O que acha? Mariana piscou surpresa. Uma feira? Mas eu nunca... Você já faz tudo isso sozinha. Lá vai ter mais gente para comprar, insistiu Clara animada. Mariana hesitou, o medo do desconhecido apertando o peito, mas disse sim. Era uma chance de crescer, e ela não podia recuar agora. Os dias seguintes foram uma corrida. Mariana aumentou a produção, secando ervas à noite e costurando saquinhos até os dedos doerem. Comprou mais filtros e uma caixa de papelão para montar um estande. Dona Rosa ajudou, cortando etiquetas simples com o nome Chás da Mariana. Tá ficando chique mesmo, brincou a vizinha. Na véspera da feira, ela preparou 50 saquinhos e 20 maços de ervas frescas, o coração batendo forte. Se der certo, eu posso sonhar maior, pensou, empacotando tudo. A feira chegou com o sol brilhando. O pátio da igreja lotou. Famílias, vendedores, crianças correndo. Mariana montou seu estande ao lado de Clara, o nervosismo fazendo as mãos tremerem. Chás artesanais, R$ 5, ervas frescas, R$ 2, gritou, a voz hesitante no início, mas logo as pessoas vieram. Que cheiro bom, disse uma mulher levando 3 saquinhos. Um homem comprou 5 de uma vez. Em 2 horas, metade do estoque acabou. No fim do dia, Mariana contou R$ 350, o maior lucro que já tivera. Sentada no degrau da porta nova, com a janela aberta deixando o vento entrar, ela segurou as notas, os olhos brilhando. Eu consegui, sussurrou. O sabor da conquista era doce, mais que o chá, mais que o dinheiro. Era a prova de que ela podia ir além do quintal, além da casa, além do que Carlos jamais imaginara. A feira fora só o começo, e ela já sentia o próximo passo se formando na mente. O sucesso na feira ainda pulsava nas veias de Mariana quando ela acordou na segunda-feira. Os R$ 350 guardados numa lata velha na cozinha pareciam gritar por um próximo passo. Ela tomou o café olhando pela janela nova, o vidro refletindo o quintal verdinho de ervas. Se eu vendi tanto numa feira pequena, imagina numa maior, pensou, o coração acelerado. Mas para isso precisava de mais ervas, mais saquinhos, mais coragem. Na praça, enquanto vendia os maços do dia, perguntou a um cliente habitual. Você conhece alguma feira grande por aí? O homem de barba rala respondeu sem hesitar. Tem a feira do produtor no centro todo mês. É lotada, mas precisa de cadastro. Mariana anotou mentalmente. Feira do produtor. Na volta passou no mercadinho de Lúcia e contou o plano. Você tá louca de ir para lá? É coisa grande, Mariana, disse Lúcia rindo. Mas se quer mesmo, eu te ajudo com os contatos. Com a dica de Lúcia, Mariana conseguiu o telefone da organização da feira. Ligou à noite, nervosa, o celular de Dona Rosa tremendo na mão. Quero vender chás e ervas, disse, a voz firme apesar do frio na barriga. A mulher do outro lado pediu fotos dos produtos e um cadastro simples.
Mariana tirou as fotos com o celular emprestado, saquinhos alinhados na mesa, maços frescos no quintal, e enviou. 2 dias depois, veio a resposta. Aprovada. Dia 15, às 8h. Ela leu a mensagem 3 vezes, o peito explodindo de alegria. Preparar-se foi um desafio. Precisava de estoque. 100 saquinhos de chá e 50 maços de ervas. Passou dias colhendo, secando, costurando, as mãos calejadas e os olhos ardendo de sono. Dona Rosa ajudou com as etiquetas, e seu Zé emprestou uma mesa dobrável para o estande. Vai arrasar lá, menina, disse ele, entregando a mesa com um sorriso. Mariana comprou mais filtros e uma caixa de madeira para exibir os produtos, gastando quase tudo dos R$ 350. É tudo ou nada, murmurou empacotando o estoque na véspera. O dia 15 chegou com um sol forte. A feira do produtor era um mar de gente. Barracas coloridas, cheiro de comida, vozes gritando preços. Mariana montou seu estande, o coração na boca. Chás artesanais R$ 5, ervas frescas R$ 2, anunciou, a voz mais alta que na igreja. As pessoas paravam, curiosas. Feito à mão? Perguntou uma mulher pegando um saquinho. Sim, tudo do meu quintal, respondeu Mariana, orgulhosa. Em 1 hora vendeu 20 saquinhos e 15 maços. O movimento só cresceu. Um dono de cafeteria pediu 30 saquinhos de uma vez, pagando R$ 150 na hora. Se tiver mais eu compro para a loja, disse ele anotando o telefone dela. Mariana mal acreditava. No fim do dia, o estoque acabou. 100 saquinhos e 50 maços vendidos. Contou o dinheiro sentada no chão do estande. R$ 600. R$ 600, repetiu, as mãos tremendo. Era mais que um mês de vendas na praça e no mercadinho juntos. Na volta, exausta, mas feliz, passou na loja de seu Zé com uma ideia louca. Quero um fogão novo, disse, apontando para um modelo simples. R$ 200, respondeu ele. Mariana entregou as notas, o coração leve. Em casa, instalou o fogão na cozinha improvisada, o metal brilhando contra as paredes brancas. Cozinhou um arroz com ervas no fogo novo, o cheiro enchendo a casa. Sentada no degrau da porta, comeu devagar, saboreando cada garfada. Isso é meu, sussurrou, os olhos na casa que não era mais uma ruína. A feira do produtor fora o primeiro grande salto. O dinheiro no bolso, o fogão novo, o contato da cafeteria. Tudo gritava que ela podia ir mais longe. Deitada no colchão, com o som do vento entrando pela janela, Mariana fechou os olhos e sonhou. Não era mais só sobreviver. Era construir algo que Carlos jamais imaginaria. Algo que ela mal acreditava ser capaz de alcançar. O salto começara, e ela não ia parar. O fogão novo brilhava na cozinha, enquanto Mariana preparava mais chás, o vapor subindo em espirais cheirosas. O lucro da feira do produtor ainda ecoava na cabeça dela. R$ 600, um número que parecia um sonho. Com o que sobrou depois do fogão, comprou uma cômoda simples para guardar os saquinhos e mais mudas para o quintal. A casa ganhava forma, e o negócio também. O dono da cafeteria ligou no dia seguinte pedindo 50 saquinhos para a semana. Você tá virando fornecedora oficial, brincou ele, combinando a entrega. Mas o passado não a deixava em paz. Naquela tarde, enquanto regava as ervas, a caminhonete de Carlos parou na rua. Ele desceu sozinho, o rosto mais magro, os olhos fundos. Mariana largou o regador, o corpo tenso. — O que você quer agora? Perguntou, cruzando os braços. Carlos hesitou, o tom mais baixo que o usual. Ouvi que você tá vendendo chá por aí. Tá se virando mesmo, né? Era quase uma pergunta, não uma provocação. Ela estreitou os olhos. E daí? Ele deu um passo à frente, as mãos nos bolsos. Eu só vim ver como você tá. A casa tá diferente. Mariana riu seca. Diferente porque eu levantei ela. Você não tem nada a ver com isso. Carlos baixou o olhar, o silêncio pesando entre eles. Eu errei, tá? Não achei que você ia conseguir, murmurou quase inaudível. Ela sentiu o sangue ferver, mas também uma pontada de pena. Você não achou porque nunca me viu de verdade. Sai daqui, Carlos. Ele ficou parado um instante, depois voltou para a caminhonete e foi embora,
o motor sumindo na poeira. A visita mexeu com ela. Não era arrependimento dele que queria, era paz. Dona Rosa apareceu logo depois, sentindo o clima. Ele voltou de rabo entre as pernas, né? Tá vendo o que perdeu, disse, sentando no degrau. Mariana assentiu, mas o peito ainda a apertava. Eu não quero que ele volte. Só quero que ele suma da minha cabeça. Dona Rosa apertou a mão dela. Então foca no que está construindo. Ele é passado. Você é agora. As palavras ajudaram. Na manhã seguinte, Mariana entregou os 50 saquinhos na cafeteria, ganhando R$ 250. O dono, um homem chamado Pedro, elogiou. O pessoal adorou. Se você fizer em pacotes maiores, eu vendo na loja inteira. A ideia acendeu uma faísca. Pacotes maiores. Mais produção. Ela voltou para casa e expandiu o cultivo, limpando outro canto do quintal para novas mudas. Passou dias plantando, o suor misturado com a terra, mas o verde crescendo era a resposta que precisava. Uma semana depois, Pedro ligou de novo. Quero 100 saquinhos para a próxima sexta, consegue? Mariana hesitou. Era o dobro do pedido anterior e o tempo era curto. Consigo, respondeu, a voz firme apesar da dúvida. Passou noites acordada, secando ervas no fogão novo, costurando até os dedos sangrarem. Dona Rosa ajudou e Clara, da igreja, apareceu para dar uma mão. Você está virando uma fábrica, brincou Clara, rindo enquanto enchia saquinhos. Na sexta, Mariana entregou os 100 saquinhos, o coração na boca. Pedro pagou R$ 500 na hora, o maior valor que ela já segurara. Tá ficando sério isso. Pensa em vender para outras lojas, sugeriu ele. Caminhando para casa, as notas no bolso pareciam pesadas de significado. Ela parou na loja de seu Zé e comprou um armário pequeno para a cozinha, montando-o sozinha naquela noite. A casa não era mais só um abrigo, era um lar, com cheiro de chá e marcas do seu trabalho. Sentada no quintal sob as estrelas, Mariana pensou em Carlos. O eco dele ainda estava lá, mas mais fraco. Ele podia voltar quantas vezes quisesse. Ela não era mais a mulher que ele abandonara. O dinheiro, a casa, o negócio eram dela, construídos com as mãos que ele desprezara. Eu sou mais que isso, sussurrou, o vento levando as palavras. O passado podia bater à porta, mas o futuro era dela para abrir. O armário novo na cozinha cheirava a madeira fresca, enquanto Mariana empilhava os saquinhos de chá. Os R$ 500 da cafeteria ainda ecoando na mente. O pedido de Pedro abrira uma porta. Ele queria mais. E outros donos de lojas começaram a perguntar sobre os chás na feira do produtor. O quintal, agora uma horta cheia, mal dava conta da demanda. Ela precisava crescer, mas o peso disso começava a apertar os ombros. Como eu faço mais sozinha? Murmurou, olhando as mudas sob a luz fraca da manhã. Na praça, uma novidade surgiu. Uma mulher chamada Ana, dona de uma lojinha de produtos naturais, parou na banquinha. Ouvi falar dos seus chás. Vende para mim também? Quero 50 saquinhos por semana, disse entregando um cartão. Mariana hesitou, as contas girando na cabeça. Posso tentar, respondeu, pegando o cartão com dedos trêmulos. Eram 150 saquinhos por semana, só com Pedro e Ana, mais a praça e Lúcia. O sucesso era real, mas também um monstro faminto. Em casa, ela sentou com Dona Rosa para planejar. Você precisa de ajuda, menina. Não dá para carregar isso tudo, disse a vizinha séria. Mariana assentiu, o cansaço pesando os olhos. Mas quem? Não tenho como pagar ninguém. Dona Rosa sorriu. Começa com quem já está aqui. Eu ajudo e a Clara também. Depois, com o dinheiro, você contrata. A ideia fez sentido. Naquela tarde, Clara chegou animada. Eu seco as ervas e costuro. Você só me ensina, ofereceu. O trio virou uma linha de produção. Mariana colhia e preparava as ervas. Clara secava no fogão. E Dona Rosa costurava os saquinhos. Trabalhavam até tarde, o cheiro de chá tomando a casa, as risadas quebrando o silêncio. Em uma semana, entregaram os 150 saquinhos. 100 para Pedro, 50 para Ana, lucrando R$ 750. Mariana pagou R$ 50 a cada uma pela ajuda, o coração apertado, mas grato.
Vocês são meu time, disse, entregando as notas. Clara riu. E você é a chefe. Com o lucro, ela comprou uma máquina de costura manual na loja de seu Zé, gastando R$ 300. Vai facilitar os saquinhos, explicou ele, mostrando como usar. Mariana testou na mesma noite, o barulho da máquina enchendo a casa. Os saquinhos saíam mais rápidos, mais bonitos. Isso muda tudo, pensou, empilhando o primeiro lote. O quintal, porém, era o limite. Precisava de mais espaço para plantar, mas a casa não tinha terreno sobrando. Uma ideia arriscada surgiu. No dia seguinte, foi até a prefeitura com o celular de Dona Rosa e perguntou sobre lotes vagos. A atendente, uma mulher de óculos grandes, apontou um terreno baldio ao lado da casa. É público, mas está abandonado. Se quiser usar, faz um pedido. Eles liberam por um tempo, disse. Mariana preencheu os papéis, o nervosismo misturado com esperança. Se desse certo, podia dobrar a horta. Enquanto esperava a resposta, o peso do sucesso apertou mais. Uma noite, costurando sozinha, ela sentiu o peito sufocar. E se eu não der conta? E se tudo desmoronar? Sussurrou, as mãos parando na máquina. Lágrimas caíram, silenciosas. Dona Rosa, que chegara com café, viu tudo. Para um pouco, menina. Você está carregando o mundo. Isso aqui é grande, mas você é maior, disse, puxando-a para um abraço. Mariana respirou fundo, o calor do gesto afastando o medo. Dias depois, a prefeitura aprovou o uso do terreno por 6 meses. Mariana correu para lá com a enxada, o coração leve de novo. Começou a limpar o mato, o suor escorrendo, mas o futuro crescendo na mente. O sucesso era pesado, sim, mas ela tinha mãos para segurá-lo, as dela, as de Dona Rosa, as de Clara. Deitada naquela noite, com o som da máquina ainda nos ouvidos, ela sorriu. Eu vou dar conta, prometeu a si mesma. O peso era grande, mas a conquista era maior. O terreno novo era um caos de mato e pedras, mas Mariana o via como ouro. Na manhã seguinte à aprovação da prefeitura, ela acordou cedo, a enxada na mão e o fogo nos olhos. Se eu plantar aqui, dobro tudo, murmurou, golpeando a terra seca. Dona Rosa e Clara chegaram logo depois, trazendo mudas e baldes. Você tá louca, menina, mas eu gosto disso, disse Dona Rosa, rindo enquanto arrancava ervas daninhas. O trio trabalhou o dia inteiro, o sol queimando os ombros, mas o verde começou a brotar no caos. Em uma semana, o terreno virou uma extensão da horta. Linhas de hortelã, camomila e erva cidreira alinhadas como soldados. Mariana regava com um balde furado, mas o esforço valia. O estoque crescia. A máquina de costura zumbia à noite, produzindo saquinhos em dobro. Pedro pediu 150 saquinhos, Ana manteve os 50 e Lúcia aumentou para 30. A praça ainda rendia maços frescos. No fim do mês, ela contou R$ 1.200, o maior lucro até então. Isso é real? Perguntou a Dona Rosa, segurando as notas. A vizinha sorriu. É teu, menina. Com o dinheiro, Mariana fez mudanças. Comprou um sofá usado por R$ 400, que colocou na sala agora iluminada pela janela. Contratou um pedreiro para consertar o chão, gastando mais 300. O resto guardou para sementes e filtros. A casa, antes uma ruína, agora tinha cara de lar. Paredes brancas, telhado firme, móveis simples, mas seus. O quintal e o terreno novo eram um mar verde, o cheiro das ervas invadindo tudo. Tá virando um império, brincou Clara, ajudando a empacotar chás. Mas o sucesso chamou atenção. Uma tarde, enquanto colhia, Mariana viu um carro preto parar na rua. Um homem de terno desceu, óculos escuros no rosto. Você é a Mariana dos chás? Perguntou a voz grave. Ela assentiu, desconfiada. Sou do supermercado verde da capital. Queremos seus chás nas nossas lojas. Pacotes de 20 saquinhos, R$ 50 cada. Começa com 100 por mês. Mariana piscou, o chão parecendo sumir. 100 pacotes? Isso é R$ 5.000, calculou a voz tremendo. O homem entregou um cartão. Pensa e me liga. A proposta a deixou sem dormir. Era o salto dos saltos, mas exigia mais. Mais ervas, mais mãos, mais tudo.
Ela chamou Dona Rosa e Clara para uma reunião no sofá novo. Se eu aceitar, preciso contratar gente e plantar mais. Vocês topam liderar isso comigo? As duas trocaram olhares. Eu cuido das ervas, disse Dona Rosa. E eu dos saquinhos, completou Clara. Mariana sorriu, o medo dando lugar à força. Então vamos. Nos dias seguintes, ela contratou 2 jovens do bairro para ajudar na horta, pagando R$ 100 por semana a cada. Expandiu o terreno com mais mudas, o verde tomando conta. A máquina de costura virou o coração da operação e Mariana desenhou pacotes simples com o nome Chás da Mariana escrito à mão. Ligou para o homem do supermercado. Eu aceito. 100 pacotes no fim do mês. Ele riu do outro lado. Sabia que você ia topar. O trabalho foi insano. Mariana liderava colhendo ao amanhecer, secando ao meio-dia, empacotando à noite. Dona Rosa e Clara mantinham o ritmo. Os jovens corriam entre a horta e a casa. No dia da entrega, os 100 pacotes estavam prontos. 2.000 saquinhos costurados, o cheiro enchendo o ar. O homem do supermercado chegou, conferiu tudo e entregou um cheque, R$ 5.000. Mariana segurou o papel, os olhos marejados. Isso é meu império, sussurrou, o orgulho transbordando. Naquela noite, sentada no sofá com Dona Rosa e Clara, ela olhou a casa e o terreno. O império de ervas nascera do nada, da terra que Carlos desprezara, das mãos que ele zombara. O cheque na mão era mais que dinheiro. Era a prova de que ela construíra algo maior que os insultos, maior que o abandono. A gente chegou lá, disse, brindando com chá. Mas no fundo sabia, ainda havia mais para crescer. O cheque de R$ 5.000 parecia pulsar na mão de Mariana, enquanto ela o guardava na cômoda. Era o maior marco da jornada, mas também um começo. Na manhã seguinte, depositou o dinheiro no banco, a primeira conta que abria em seu nome. Com ele, pagou o pedreiro para construir uma varanda na frente da casa, gastando R$ 2.000. O resto reservou para o negócio, mais mudas, 2 máquinas de costura novas e salários para Dona Rosa, Clara e os 2 jovens. Isso não para aqui, prometeu a si mesma, olhando o terreno verdinho que agora transbordava ervas. A varanda ficou pronta em 1 semana, um espaço simples com telhado de zinco e chão de cimento. Mariana comprou cadeiras de plástico e uma mesa usada, montando um cantinho para descansar. Sentada ali pela primeira vez, com um chá na mão, ela viu a casa como nunca antes. Telhado firme, paredes brancas, janela brilhando, porta nova. O quintal e o terreno eram um mar de verde, o cheiro das ervas dançando no ar. Eu fiz isso, sussurrou, o peito cheio de algo que não cabia em palavras. O negócio crescia rápido. O supermercado verde pediu mais 150 pacotes para o mês seguinte e Pedro, da cafeteria, aumentou para 200 saquinhos semanais. Ana e Lúcia também queriam mais. Mariana organizou o time. Dona Rosa cuidava da horta, Clara das máquinas e os jovens colhiam e entregavam. Ela supervisionava tudo, as noites curtas de tanto trabalho, mas o lucro subia, R$ 8.000 no fim do mês. Tá virando empresa, brincou seu Zé, vendendo mais materiais para os pacotes. Uma tarde, enquanto costurava, Mariana ouviu um barulho familiar. A caminhonete de Carlos. Ele desceu, o rosto abatido, as mãos trêmulas. Mariana, eu vi você na feira. Ouvi do supermercado. Você ganhou, disse, a voz quebrada. Ela largou a agulha, o coração disparado, mas firme. Eu não ganhei de você, Carlos, eu ganhei para mim. Você me largou com nada e olha o que eu fiz. Ele baixou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu errei, queria voltar. Ela riu, um som seco e libertador. Voltar para quê? Para me dizer que não sirvo nem para limpar teu chão? Sai daqui, Carlos, isso aqui é meu e você não tem lugar. Ele ficou parado, o peso das palavras dela o esmagando, até que voltou para a caminhonete e sumiu na estrada. Mariana respirou fundo, o passado finalmente se dissolvendo no vento. Dona Rosa, que assistira da varanda, aplaudiu. Esse aí caiu de joelhos, como tinha que ser. Naquele fim de semana, Mariana chamou o time para um almoço na varanda. Cozinhou arroz, feijão e frango no fogão novo, o cheiro enchendo a casa.
Sentados nas cadeiras de plástico, riram e brindaram com chá. Vocês fizeram isso comigo, disse ela, os olhos brilhando. Clara levantou o copo. Não, você nos puxou para cima. O sol descia, dourando o terreno, e Mariana sentiu a vitória em cada pedaço daquele momento, na comida, nas risadas, na casa que era dela. Meses depois, a notícia correu. Chás da Mariana apareceu num jornal local com foto dela na varanda. O título dizia: De ruína a império. A mulher que transformou ervas em ouro. Carlos leu em algum lugar e chorou sozinho, o arrependimento tarde demais. Mariana, na varanda, guardou o jornal na cômoda, um sorriso nos lábios. Não precisava provar mais nada a ele. A casa, o negócio, o time, tudo era a prova viva de que ela podia cair, mas sempre se levantaria mais forte. O dia da vitória não foi o fim, mas um marco. Deitada no colchão, com o som do vento na varanda, ela fechou os olhos e sonhou com o próximo passo. Uma lojinha própria, talvez. O chão que Carlos desprezara agora era o alicerce de um império, e Mariana sabia, o melhor ainda estava por vir. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!